outra discussão que eu faço com o meu leitor, que eu acho importante, eu pergunto ao leitor se ele entende que no Brasil é fácil inovar e empreender. E nas palestras, nos grandes eventos, com muita gente, eu faço essa pergunta e peço que as pessoas levantem a mão. As pessoas normalmente, quase todas, levantam a mão afirmando que sim. Então é o momento que eu paro para reformular a pergunta. Eu não estou querendo saber das oportunidades. Eu tenho certeza que um país como o Brasil, que tem muito a fazer, as oportunidades são infinitas, mas eu pergunto se é fácil. Se é fácil empreender, se é fácil inovar, se a vida do empreendedor, do inovador é fácil no Brasil, e mesmo assim metade da plateia continua com a mão levantada. Então eu faço uma brincadeira que eu acredito em Deus, mas todos os demais têm que trazer dados para a gente conversar sobre esse tema, e começo a mostrar várias perspectivas para o leitor, para que ele entenda a dificuldade de ser empreendedor, de ser inovador no Brasil. Então, a primeira discussão que eu faço são dados da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que compara o número de pesquisadores que um país tem para cada 1000 pessoas empregadas com o percentual do PIB que esse mesmo país investe em pesquisa e desenvolvimento. A gente mostra nos dados, então, que o Brasil nem aparece nesse gráfico, e a gente tem lá o Chile, o México como representantes da América Latina. Depois, sem tentar estabelecer correlações ou relações de causalidade, eu vou para uma outra perspectiva e mostro os países, por exemplo, que estão construindo competência digital. Curiosamente, o Brasil é numa posição muito ruim, mas os países que se destacam são mais ou menos os países dos dados anteriores que eu apresentei, e mais uma vez, sem nenhuma intenção de estabelecer correlação, apenas oferecendo aos leitores diferentes perspectivas. Mais um indicador interessante, eu mostro os dados do PISA. O PISA é o Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, onde o Brasil tem uma performance extremamente pífia, abaixo de 450 pontos. Por exemplo, quando você olha a avaliação de ensino de matemática dentro do mundo. Os países que se destacam, mais uma vez, coincidentemente, são os países que eu acabei de citar nas outras duas perspectivas para se fazer isso. E depois eu termino perguntando para o leitor se ele entende que o Brasil é fácil abrir uma empresa, quanto tempo ele gasta para abrir uma empresa, quanto tempo ele gasta para fechar uma empresa, se ele compreende a carga tributária, quanto tempo ele demora para conseguir um alvará para construção, para conseguir eletricidade, até um relatório chamado Doing Business Report, e o Brasil também numa posição bastante sofrível. Então a conclusão ali, muito rapidamente, é que é muito difícil inovar no Brasil, que o empreendedor brasileiro inovador, os caras são heróis, por fazer isso num país onde as condições institucionais são as piores possíveis. Eu costumo dizer que a prova que a gente fracassou nessa área é que quando você vai ao Detran, para resolver os seus problemas, você tem que contratar um despachante. O despachante é a prova de que nós somos muito mal servidos pelas instituições públicas, pelas frágeis instituições públicas que o Brasil tem. Mas depois, para amarrar a discussão, eu falo, mas e o brasileiro é um sujeito criativo, E todo mundo levanta a mão e eu concordo, Talvez a gente tenha um dos países mais criativos do mundo. Me entristece ver jogar toda essa criatividade na lata de lixo, por a gente não reunir essas condições institucionais que eu acabo de falar. Mas dou exemplos muito interessantes, por exemplo, de gente no Brasil que é um pequeno empreendedor, que às vezes vira empreendedor por falta de opção, ele está desempregado e vira. Eu conheci um chaveiro no Nordeste, para ter uma ideia da criatividade do Brasil. É um chaveiro com um carro totalmente tatuado, o chaveiro se chamava Hugo Chávez. Esse é um cara no Brasil que fez um negócio genial. Lá na minha Belo Horizonte, a cidade que eu nasci, no bairro de Santa Efigênia, tem uma empresa que presta um serviço cuja proposta de valor é inequívoca, chama-se Desentupidora Rola Bosta. Então, para mostrar que o Brasil tem gente extraordinária, capaz, muito interessante, e que a gente precisa fazer o melhor que a gente pode fazer para aproveitar o potencial e o talento. E nós temos que resolver os grandes desafios do Brasil, dentre os quais é o desafio institucional e o desafio de melhorar substancialmente a educação, principalmente no ensino fundamental e médio.